Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente está dando início à nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. E você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado deste país, com as nossas primeiras notícias, andamento dos preços, mercados internacionais. Vamos falar o que está acontecendo hoje no mundo, que hoje amanheceu menos triste, né? Mais otimista, menos nervoso. A euforia diminuiu um pouquinho ali no mercado financeiro. As cotações voltaram a subir de bolsas a commodities, praticamente tudo em alta. O dólar index está recuando. Você vai entender aqui isso junto conosco. Por que estamos, portanto, neste momento, senhoras e senhores, tá certo? Pra gente começar, lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então você vai, depois dessa conversa aqui, seguir este perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar como sempre fazemos, pela nossa rodada de preço, porque hoje isso é importante para a gente entender como é que os mercados diminuíram o seu mau humor, né? Depois da derrocada desta segunda-feira das principais bolsas de valores ao redor do mundo. O dólar disparou, a Bovespa nas suas mínimas em 10 meses, né? O índice Bovespa nas suas mínimas em 10 meses. Foi um Deus nos acuda ontem, né? E hoje, como tradicionalmente acontece, o mercado tem até um termo para isso, que é o Turnaround Tuesday, ou a terça-feira da virada, né? E o mercado hoje, de fato, de olho justamente nesse Turnaround Tuesday, né? Então vamos passar ali pelos preços, ó. A soja sobe 0,2% agora, para valer no novembro $12,64. O milho vale $5,17 no dezembro, caindo um pouquinho, 0,65%. O trigo, 0,16% de queda, para valer $6,98. Café, açúcar e algodão sobem na Bolsa de Nova York. O café tem alta de 0,45%, o algodão de o açúcar de 0,9%, o algodão de 0,82%, e claro que sobem também os futuros do petróleo nesta manhã de terça-feira, no WTI e no Brent. O WTI, vamos abrir aqui a tela das commodities não agrícolas. O WTI tem alta de 1,18% agora, para valer $70,97 por barril. O Brent, que é a referência mais forte ali de oferta e demanda, a referência para Petrobras, inclusive, $74,77 por barril, uma alta de 1,15%, senhoras e senhores. Sobem também o ouro, a prata e o cobre. A prata se destaca hoje com uma alta de 1,5% nesta manhã de terça-feira. Perceba que, como eu falei, é um dia mais tranquilo ali, né? De humor um pouco melhor e do que a gente chama de aversão ao risco menor. Então, hoje, embora ainda muito cautelosos, muito atentos a todos os fatores que estão aí permeando o mercado, todas as discussões que estão aí se desenhando, né, para o cenário da economia global, e já a gente vai falar sobre as perspectivas de retomada da economia global. Os mercados hoje, apesar de ainda cautelosos, com um humor um pouco melhor do que nós vimos ontem no início da semana. Bom, como é que a gente vai começar a nossa conversa aqui? Primeira coisa, a gente vai voltar a falar sobre a incorporadora chinesa, a China Evergrande, que obviamente ainda está no centro das atenções. Eu até destaquei aqui algumas informações sobre o setor da construção civil na China, que são informações levantadas ali pela Agriinvest Commodities, para que vocês entendam por que é tão preocupante uma incorporadora chinesa entrar num momento muito sério, né? Ela pode quebrar, falir, se já não quebrou, se já não faliu, e dentro de um governo como é o governo chinês, que interfere em tudo. Por enquanto, a ordem dentro do governo é silêncio absoluto. O governo falou que não vai interferir, não vai intervir. Até quando não vai intervir? Por quê? Veja só, essa questão, né, da construção civil chinesa, ela talvez um dos índices, um dos setores da economia global que mais movimenta ali
volume de dinheiro, empregos e tudo mais. Então, a gente está falando, olha só, eu separei aqui alguns pontos importantes. Ele representa, né, a construção civil na China representa mais de 25% do PIB. É o setor que mais contrata e o setor que mais gera arrecadação para as províncias, né? Ou seja, é um dos setores que mais movimenta recursos e dinheiro no planeta Terra e perde talvez apenas para o varejo americano, que é um gigante da economia global. Então, a gente está de olho nessa questão toda da China Evergrande, justamente pela sua pela robustez não da China Evergrande, mas do setor da construção civil chinesa, tá? Então, este é um ponto. O segundo ponto é olhar para essa questão do posicionamento do governo chinês, que, como eu falei, até esse momento falou que não vai intervir, que não vai se meter, né? E o que poderia acontecer depois disso? Até quando o governo não vai intervir numa gigante como é a Evergrande? Então, a gente está acompanhando tudo isso. A Agrinvest destaca também que este momento é um momento de desaceleração da economia chinesa e, mais uma vez, né, acelerar ali a disponibilidade de crédito poderia não ser uma opção para este momento, diante do atual quadro da economia chinesa e da economia global. Então, é preciso a gente ficar atento a todas as movimentações que vão surgir a partir de agora, porque elas podem voltar a contaminar o mercado. Fato é que mais otimista sim, mas menos cauteloso não. Então o mercado continua muito atento às notícias que chegam nesse momento da China, mas enquanto isso a gente tem os principais índices acionários subindo nessa manhã de terça-feira, nos Estados Unidos, na Ásia, lembrando que a China ainda está de feriado lá, né? Ainda continua o feriado por lá. Então, a gente está de olho nessa situação. Essa é uma semana decisiva para essa questão da Evergrande. Inclusive, nós já destacamos aqui nessa manhã de terça-feira uma notícia que atualiza a situação sobre isso. E veja só, riscos de calote da China Evergrande mudam o foco para possível resgate pelo governo chinês. Temores persistentes de calote ofuscaram os esforços do presidente do China Evergrande Group para melhorar a confiança da empresa nessa terça-feira, enquanto o governo chinês não deu sinais de que vai intervir para evitar qualquer efeito dominó na economia global. Quando apareceu essa notícia, né, e preocupou muito essa notícia da China Evergrande, o mercado trouxe de volta, né, resgatou a memória do Lehman Brothers lá na crise de 2018, 2008. E isso trouxe uma preocupação muito forte para o mercado financeiro. Então, esse temor sobre a economia, o efeito dominó na economia global é o que contamina os mercados e é por isso que a gente tem essas reações tão exageradas ou tão intensificadas. Exagerada na análise dos grandes bancos. Por exemplo, o JP Morgan, com os seus relatórios, né, suas notas aos seus clientes e ao mercado, dizendo, olha, todo mundo fica calmo, porque pode não ser tão grave assim, pode não ter um efeito dominó como se espera, e mais do que isso, o governo chinês deve intervir sim. Então, a gente está acompanhando esses desdobramentos, é isso que a gente tem que acompanhar agora, os desdobramentos, né? Analistas minimizaram a ameaça de os problemas da Evergrande se tornarem o momento Lehman da China, embora haja nos mercados preocupações com os riscos de contágio de um colapso desordenado daquela que já foi a incorporadora de maiores vendas da China. Então, é isso, né? Precisamos manter o foco sobre as questões da Evergrande. Isso vai continuar contaminando o financeiro, mas hoje é um dia menos pessimista, tá? Então, essa informação, essa notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou te deixar ela aqui nos comentários, tá? E aí você vai poder acompanhar essa questão do Lehman Brothers, da China Evergrande, e os impactos para os nossos mercados, principalmente. Ontem, os nossos mercados foram duramente impactados, né? Os mercados agrícolas, eles acompanharam esse desespero generalizado, né? Esse efeito manada, como a gente costuma dizer, e fecharam todos em baixas agressivas.
A soja perdeu mais de 20 pontos e tudo isso é resultado ali dessa contaminação. Mas hoje a gente já olha de outra forma, né? Então a gente tem de fato essa condição um pouquinho melhor. Na soja, vamos falar um pouquinho da soja agora. A gente tem altas que variam de 2 a 4 pontos nos principais contratos. O mercado numa clara, né, recuperação técnica, uma correção depois das baixas de ontem. O novembro vale 12 dólares e 64, o janeiro 12 dólares e 74 cents por bushel, o março 12 dólares e 80 e o maio 12 dólares e 86. Se a gente olha para esse mercado, a gente vê que justamente, como eu falei, é uma clara recuperação técnica, até porque ontem o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe o seu novo relatório semanal de acompanhamento de safras, apontando os primeiros dados de colheita dos Estados Unidos, mostrando que são 6% de área já colhidos lá nos Estados Unidos. Então, esse número fica alinhado com a média dos últimos anos, com o índice do ano passado e fica ligeiramente acima das expectativas do mercado, que variava de 3 a 5%. Mas ontem também, em entrevista ao Notícias Agrícolas no fechamento do mercado, o Vlamir Brandalize falou, vai pressionar o mercado se a gente vê 7, 8% de índice de área colhida lá nos Estados Unidos. Não foi o que aconteceu, tivemos ali 6% e o mercado reagindo um pouco melhor. Mas reage bem a essa combinação de fatores, principalmente a essa puxada do financeiro. Porque no momento em que sobem os preços do petróleo, mais de 1% de alta, sobem também os preços dos futuros do óleo de soja negociados na Bolsa de Chicago, que de fato tem nesta manhã de terça-feira também ganhos de quase 1%. O farelo é a exceção, cai um pouquinho, mas bem próximo da estabilidade, tá? Então, olho vivo na colheita americana. Além de tudo, o USDA ainda melhorou um pouquinho o índice de lavouras em boas ou excelentes condições, em 1 ponto percentual. Isso quer dizer, a gente tem, né, um cenário que se desenha aí de pressão para as cotações, como tradicionalmente acontece em Chicago nesse momento. 6% da área colhida, melhora, né, mesmo que uma leve melhora em número ainda abaixo do ano passado, para as lavouras americanas. O que o mercado espera ver agora são os relatos de produtividade dessas lavouras que estão sendo colhidas por lá. Lembrem-se, a colheita começa nos Estados Unidos, pela região do Delta, vai subindo, e na região do Delta não é onde se encontra o melhor índice de produtividade. Então, precisamos, obviamente, reportar e relatar esses índices, mas a gente precisa entender o que vai acontecer lá para cima. Então, lá para cima, ali no coração, no filé mignon do Corn Belt, a gente pode ter produtividades melhores, tá certo? Illinois, Iowa, Indiana ali, né? Esses são estados fortes na produção de soja, por exemplo, e milho também. Então, olhar para esses números, os relatos de produtividade. Hoje essa matéria sobe aqui no Notícias Agrícolas, inclusive teve um comentário lá no Instagram, @jornalista da soja, pedindo essas informações. Então, hoje já estou aí levantando com as nossas fontes, os relatos de produtividade, algumas fotos, né, da colheita americana em andamento, e aí a gente vai trazendo para vocês ao longo do dia. Bom, além do financeiro, além da colheita nos Estados Unidos, atenção ao plantio aqui nos Estados Unidos. Nós já temos o início dos trabalhos de campo, né, em alguns estados, Mato Grosso e Paraná, onde o vazio sanitário já terminou. Miller, eu já te respondo, tá? Uma pergunta excelente, já te respondo. Só concluir aqui a questão do plantio no Brasil. Então, a gente tem esse início de plantio aqui no Brasil, mas ainda tímido. No Mato Grosso, a gente tem algo entre 0,2% e 0,3% da área plantada só. Ontem, inclusive, nós conversamos com o IMEA, né, o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o Daniel Latorraca, deu entrevista ao Notícias Agrícolas, falando sobre esse início de plantio ainda tímido, mas com boas perspectivas. Nós devemos ter aí quase 11 milhões de hectares cultivados com soja no estado de Mato Grosso, um aumento de área em relação à safra anterior, e o plantio começando um pouquinho mais cedo do que começou no ano passado, o que faz com que nós já possamos ter, né, é difícil dizer porque o clima vai precisar ajudar, condições de clima para que, de fato, a gente tenha colheita já no final deste ano, né, comecinho de 2022, o que mantém
ou o que traz a soja de volta a uma competitividade frente à soja americana. Falo sobre isso porque, também destacando aqui algumas informações apuradas junto da Agriinvest Commodities, eles analisam, né, alguns pontos que são importantes ali para o comportamento da demanda se alinhar por parte dos chineses diante do atual quadro que nós temos agora. Então, veja, pontos importantes em relação às próximas compras da China, porque a China precisa continuar comprando, precisa comprar pelo menos umas 20 milhões de toneladas até o final desse ano para garantir o seu abastecimento. Então, olha só os pontos importantes para a gente entender como vai se comportar a demanda chinesa. 1. A cobertura das fábricas chinesas está bastante curta. 2. A gestora das reservas fará um leilão de 300 mil toneladas de soja. Então, é preciso acompanhar a demanda, porque essas 300 mil toneladas de soja que vai a leilão estão saindo das reservas dos estoques chineses, precisarão ser recompostos, certo? Ponto 3. A soja americana se tornou novamente mais barata em relação ao Brasil para novembro. As tradings voltaram à oferta no Golfo. Como é que vai ficar a logística no Golfo? Estão lá tentando resolver tudo, mas ainda não está a pleno vapor. A colheita começou, já vai ter mais soja disponível para escoar. Então, precisa logo garantir a logística ali no Golfo. 4. Com o clima seco nos Estados Unidos, os produtores deverão optar por deixar o milho secar no campo, fazendo com que os trabalhos sejam concentrados para a soja, trazendo mais soja disponível para o mercado, podendo se tornar mais competitivos, e os prêmios americanos, portanto, deverão cair nas próximas 2 semanas, segundo a análise da Agriinvest, o que acelera, portanto, a demanda, ou deve acelerar a demanda da China no mercado dos Estados Unidos, o que pode ser um suporte para as cotações na Bolsa de Chicago. No entanto, aqui no Brasil, a gente pode ver uma retração da demanda chinesa, o que é natural para esse período do ano, o que é o atípico, eles virem comprar por aqui, agora, porque, né, lá tem problemas de logística, tem toda essa situação, inclusive está pagando caríssimo por essa soja que está vindo buscar para embarque em outubro aqui no Brasil, tá? Então, falamos dessa aceleração das compras na China e, claro, que a gente tem que olhar, né, também destaque aqui da Agriinvest, para essa questão do plantio no Brasil. Inclusive, a consultoria destaca o calor acima da média e as chuvas abaixo, que são, inclusive, relatos que vocês mesmos me trazem aqui no Bom Dia Agronegócio. Vocês têm falado bastante sobre essas condições todas, né, né, desse mercado, então, e desse cenário para o plantio. Então, a gente está aqui acompanhando, e de fato, né, os mapas climáticos mostram a volta das chuvas mais efetivas somente na segunda quinzena de setembro. Já a gente vai falar sobre o clima, mas fato é que a gente tem um calorão, temperaturas bem acima da média para esse período. Inclusive, o inverno está terminando, a gente está prestes a entrar na primavera, certo? E aí a gente vai ver todo esse quadro. Bom, então temos esse cenário, estamos acompanhando, e a gente pode até falar um pouquinho agora sobre a questão climática, porque de fato é o que o produtor brasileiro precisa saber agora, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as chuvas estão chegando, e os modelos climáticos que o pessoal do INMET, na pessoa do Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista do Instituto Nacional, trouxe, né, para nós ontem na sua entrevista, mostra que realmente as chuvas começam a chegar ali ao Brasil Central, cobrir mais o Brasil Central, e trazer essas mudanças que vão ser aí sim claramente percebidas pelos produtores em grande parte do Brasil. Segundo ainda o INMET, o calorão deve continuar até amanhã, né, até a próxima quinta-feira, dia 23, e a região central do Brasil deve registrar temperaturas de até 40 graus. Então, atenção, porque antes de melhorar, vai dar uma pioradinha, tá? Então, essa questão do plantio, ela está no radar dos traders. A Bolsa de Chicago, obviamente, que olha para o que acontece aqui. Somos os maiores produtores e os maiores exportadores de soja do globo. Então, óbvio que tudo que acontece aqui bate diretamente na Bolsa de Chicago. Claro que não tanto, com tanta força, né? Mas bate, porque Chicago vai olhar primeiro para a realidade americana, vai entender se a China tá ou não tá comprando por lá, enfim, vai olhar para isso.
Ao lado dessas informações, a gente vai ver o mercado se comportar aqui no Brasil ainda com fôlego para as cotações seguem muito elevadas, Base Porto chegou a testar, a depender ali, claro, dos prazos de pagamento, das condições de pagamento, do prazo de entrega e o embarque, chegou a bater R$ 180 por saca para soja disponível, soja 2021. Para soja 21-22, ainda bons preços. Interior do país, interior do Brasil, também pagando bem pela soja. Então, perceba, são situações aí importantes que a gente precisa acompanhar. Os preços seguem sustentados aqui no Brasil e num momento ainda bastante importante, tá? O Miller Oliveira perguntou assim, será que a nova bolha chinesa irá afetar urgente as commodities agrícolas também? Nós fomos saber isso, né, Miller? Saber como é que o mercado está percebendo isso. Por que eu não sei se você pegou o comentário que a gente trouxe ali no comecinho da nossa live, eu vou retomar aqui para você entender. A gente está falando, né, da maior incorporadora da China, uma das maiores incorporadoras da China, que é a China Evergrande, podendo entrar, né, num risco enorme de calote, falência e tal. Por que isso é importante? Por que isso afeta o mercado de uma forma geral e tão intensa? Porque a gente está falando de um setor da construção civil chinês que responde por 25% do PIB da China. Né? Então, é um setor que arrecada muito, é um setor que gera muito emprego, contrata demais. A gente trouxe, inclusive, esses dados da Agriinvest. Então, é por isso que há essa preocupação muito forte aí com o caso da China Evergrande. O que vai acontecer? Qual vai ser o posicionamento do governo? Então, o fato é que, neste momento, os especialistas não acreditam que o que vai acontecer com a Evergrande vá contaminar os mercados como aconteceu com o Lehman Brothers lá em 2008. Claro que a gente tem que monitorar, tem que acompanhar as informações diariamente, mas essa é a análise agora, né? Análise prévia, o prognóstico, né? Aí a gente ainda está levantando o diagnóstico para a gente entender qual será o prognóstico, né? Então, entender como é que tudo isso vai ficar, como isso vai se amarrar, ainda é cedo, principalmente diante desse silêncio do governo chinês. Mas, como eu falei, a gente está falando de uma gigante da China, a gente está falando de um setor gigante para a economia global e é preciso a gente acompanhar, tá? Então, não acho que as commodities agrícolas serão duramente afetadas, a não ser por esses momentos de aversão ao risco, por esses momentos, né, de fuga dos investidores e deles se desfazerem de algumas posições entre as suas commodities agrícolas. E a gente vai olhar para isso. Agora, é preciso lembrar que a China vai garantir a segurança alimentar, vai garantir que esteja bem abastecida. Por isso que eu não imagino que a gente vá encontrar um efeito tão agressivo sobre as commodities agrícolas. As commodities agrícolas, elas podem sofrer por outros motivos, né? Mas nesse momento a gente ainda tem uma oferta de grãos, por exemplo, muito limitada no mundo. A gente está falando de soja, milho, trigo, canola. A gente está falando de canola tendo sofrido duramente, ou seja, a canola para produzir óleo. Os óleos vegetais todos estão ali num momento preocupante. A gente está falando de problemas na oferta de café, né? Por conta das questões climáticas. A gente está falando no problema da oferta de açúcar. Por isso eu acho que o impacto nas commodities agrícolas pode até vir, pode ser pontual, como a gente observou nesta segunda-feira, mas ele também, os fundamentos das commodities agrícolas são muito fortes e, vez ou outra, eles vão falar mais altos para, pelo menos, manter os mercados equilibrados. Porque se você tem também uma derrocada dos preços, você tem um estímulo à demanda muito forte diante de uma oferta que é limitada. Então, é preciso a gente cruzar essas informações. Claro que tem toda a questão financeira, a questão do fluxo de dinheiro e tudo mais, né? E esse fluxo dos investidores, passando de um mercado para o outro para se proteger do risco. Mas não acho que a gente vá ver uma derrocada das commodities agrícolas. Isso também é pauta de notícia hoje, que chega detalhada com várias análises para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Vamos acompanhar e vamos ouvir os especialistas, o que eles têm a dizer sobre isso aí nos próximos dias, tá?
Minério de ferro e petróleo, certeza que vai haver mudança. Aí sim, e também a China já vinha, né, interferindo no mercado de minério de ferro. Em 2 meses, os preços do minério perderam 50%, tá? E vem recuando ainda essa semana novamente. E é uma interferência. A China falou, vamos regular o mercado do minério de ferro, vamos regular o mercado do aço, um monte de mercado. O do milho também. E o petróleo, na semana passada ou retrasada, também a China fez uma venda histórica das suas reservas de petróleo, como há muito não se via, ou como talvez nunca tenha se visto. Então, sim, a China vai interferir para garantir o seu bem-estar, vai olhar para dentro do seu cercado e com certeza vai interferir aí nos mercados daqui para frente, tá? Sidaskiano, bom dia. Acredito que o governo chinês vai postergar a dívida e isso não irá impactar em nada. Eu também acho que a gente vai ver aí mais cedo ou mais tarde uma intervenção do governo chinês. Vamos acompanhar. Letícia Mendes, bom dia. Para Minas, as previsões de chuva não são boas, com previsões para a segunda quinzena de outubro somente, em Patrocínio, ou seja, vai atrasar muito o plantio de soja. Com certeza, Letícia, se a gente tiver todo esse atraso aí da chegada das chuvas para o estado mineiro, realmente pode atrasar o início dos trabalhos de campo aí para vocês, né? Não dá para arriscar, não dá para se expor tanto às questões climáticas, por isso eu sempre falo, busque especialistas que vão te ajudar a definir boas práticas agrícolas para mitigar os efeitos da seca. Claro que você não pode controlar o efeito total da questão climática e das adversidades principalmente da falta de água, que é o mais agressivo para a planta, mas você pode adotar práticas que vão mitigar os efeitos dessas questões aí da falta de chuvas, tá certo? Então, vou falar agora um pouquinho sobre o milho, né? Falamos bastante sobre a soja, falamos bastante sobre essa questão econômica. Assim, antes da gente passar na questão econômica, eu queria dividir com vocês aqui algumas perspectivas da OCDE, né, para a economia global. E também o que a OCDE, que é, lembrando, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, imagina aí para a recuperação econômica global, né? Olha só, uma rápida recuperação do crescimento global está no caminho certo, mas é cedo demais para governos e bancos centrais retirarem o suporte excepcional para suas economias, apesar do salto na inflação, disse a OCDE nessa terça em uma atualização da sua perspectiva econômica. Depois de contrair 3,4% durante a pior fase da crise da Covid-19, a economia mundial deve crescer 5,7% este ano, segundo a OCDE. A OCDE reduz a sua projeção em 0,1 ponto percentual, mas é uma recuperação muito mais intensa, forte e profunda do que tivemos a retração no ano passado. Então, graças a Deus, né? E tomara que isso se confirme. A gente precisa, de fato, dessa recuperação da economia global. A organização diz que a expansão global vai, então, desacelerar a 4,5% no próximo ano, alta de 0,1 ponto percentual em relação à estimativa anterior, que foi em maio. A rápida recuperação levou o PIB, ou Produto Interno Bruto, de volta aos níveis pré-Covid, embora a atividade ainda esteja atrasada em muitos países em desenvolvimento, onde as taxas de vacinação permanecem baixas. Alimentada pela recuperação da demanda por bens e por apertos na cadeia de oferta, a inflação deve atingir o pico ao final do ano, com uma média de 4,5% no grupo das 20 principais economias, antes de enfraquecer a 13,5% até o fim de 2022. E não se esqueçam que amanhã é super quarta. Vamos conhecer informações do Federal Reserve, vamos saber ali futuro da taxa de juros nos Estados Unidos e também as pistas, né, os sinais que o Federal Reserve e o seu presidente, o seu chairman, o Jerome Powell, vai trazer sobre o pacote de estímulo à economia americana, um pacote trilionário. E também teremos a decisão sobre a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, que segundo as perspectivas e expectativas do mercado e dos especialistas, deve crescer em cerca de 1%. Então, amanhã é dia de muita informação ao longo do dia e é preciso você ficar ligado aqui no Notícias Agrícolas para pegar tudo em primeira mão, tá?
Bom, agora sim vamos falar um pouquinho sobre o mercado de milho. O mercado de milho ontem cedeu um pouquinho na B3, né? Fechou com leves baixas. E segundo o nosso consultor de mercado, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, nós estamos num momento onde os compradores estão mais contidos e os vendedores mais presentes no mercado, o que faz, portanto, com que a gente veja preços ligeiramente mais baixos agora para o mercado brasileiro. Lembrando, né, nós continuamos a importar milho de forma considerável. Os compradores estão esperando esse milho importado. Ontem, inclusive, nós trouxemos ali a notícia sobre a importação de milho, dados levantados pelo Guilherme Dorigatti, que apurou junto aos números da SECEX, que foram divulgados ontem. Brasil importa 56,7 mil toneladas de milho na semana e em todo setembro de 2021, são 12 dias úteis contabilizados já, acumula 66% a mais do que todo o milho embarcado em setembro de 2020. Ao mesmo tempo, em contrapartida, exportação de milho segue lenta, com média diária de embarques 54% menor do que a de 2020. Além da gente ter menos milho para exportar, e já era sabido que as nossas exportações seriam muito menores do que as do ano passado e do que inicialmente nós projetamos, boa parte desse milho está sendo destinado ao consumo interno, à demanda interna, que paga melhor do que a exportação em diversos pontos do país. Vamos abrir aqui a tela. Sem contar que nós já temos 22% do milho verão plantado no centro-sul do Brasil, segundo números da AG Rural. A consultoria AG Rural fez esse levantamento. Então, nós temos aí essa projeção de 22% do plantio concluído. E, ao lado disso, nós temos as sinalizações que teremos uma área maior com o cultivo do milho verão esse ano, com os produtores atraídos aí pelos preços. Vamos dar uma olhadinha nas cotações, como fecharam ontem no nosso mercado interno, né, no interior do Brasil, e nos portos, para a gente entender. Lembrando que ontem tivemos uma alta forte do dólar de mais de 1%, né? E hoje o mercado já abre corrigindo, tem uma baixa de 0,58% para valer ainda R$ 5,30, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela do milho mercado físico. Ontem nós tivemos altas em boa parte das praças de comercialização. Então, veja, Ponta Grossa, R$ 92,00, 1% de alta. Ubiratã, no Paraná, R$ 86,00. Se a gente vai para Rio do Sul, Santa Catarina, R$ 88,00. A gente está falando de preços de R$ 86,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Amambai, 82, Eldorado, também no Mato Grosso do Sul, 82,50, 86 em Cândido Mota, São Paulo, Campinas, interior de São Paulo, mesmo com uma queda de 2,04% ontem, fechou a R$ 96,00 por saca, e o Porto de Santos perdeu 5,56% para fechar com R$ 85,00 por saca, e Paranaguá disponível, R$ 80,00 estável. Perceba, essa movimentação do interior pagar melhor, né, vai deixar os negócios mais lentos na exportação, é natural. Então, estamos ali de olho também nessa movimentação dos preços do milho. A colheita da safrinha foi finalizada, o plantio do milho verão está acontecendo, os vendedores estão mais presentes, os compradores estão mais retraídos. Naturalmente, nós vamos ter, portanto, essa condição aí de preços neste momento mais pressionados. E é tradicionalmente um momento de preços mais contidos por conta da chegada da oferta da segunda safra, tá? Deixa eu ver aqui se a gente já tem abertura dos preços na B3, aí eu já consigo atualizar vocês também sobre o nosso mercado futuro aqui no Brasil. Vamos lá. Milho operando em campo misto agora. O novembro sobe 0,1% para valer R$ 92,79. O janeiro cai 0,4% para valer R$ 93,64. O março, R$ 93,60, caindo 0,3%. E o maio opera estável com R$ 89,12, sem variações agora. Tá certo? Então, é este o cenário do milho, né? O mercado de milho, nesse momento, se comporta tentando, de fato, ali se dividir entre compradores e vendedores, tá certo? Bom, vamos olhar agora para os preços do café, saber o que nos reserva esse mercado hoje. Bom,
Primeira coisa, o mercado está subindo na Bolsa de Nova York, sobe também na Bolsa de Londres. Nós temos ali essas altas também num movimento, né, de correção das baixas que foram registradas na sessão anterior. Então, perceba que o mercado no café arábica, vamos abrir aqui as cotações, são altas de mais de 100 pontos nos principais contratos. Então, o dezembro vale $1,82 mais 75 por libra peso. O março, $1,85 mais 55. O maio, $1,86 mais 70 por libra, todos eles trabalhando em campo positivo. A exceção fica para o maio, que vale $1,86 mais 25 por libra peso e também trabalha, portanto, aí do lado negativo da tabela. Informações já levantadas pela Virgínia Alves nos mostram que, veja só, o mercado do café arábica abriu o pregão dessa terça-feira com valorização e nós estamos ali ainda acompanhando preços firmes no Brasil, alguma volatilidade, e essa volatilidade deve durar até o próximo mês, volatilidade que vem muito atrelada também à volatilidade que se observa no dólar. Temos dificuldades e preocupações com a oferta para o ano que vem, então também faltam novidades que o mercado venha a conhecer para, portanto, se posicionar de forma mais incisiva, de forma mais agressiva. Essas notícias que o mercado tem para trabalhar já são conhecidas, né? O mercado já entende quais são seus fundamentos agora e sabe que precisa, como eu falei, de mais lenha na fogueira para continuar subindo. Precisamos relembrar que estamos passando por uma renovação dos cafezais aqui no Brasil. Ontem a Virgínia esteve no IAC, que é o Instituto Agronômico aqui de Campinas, foi visitar ali, foi alinhar algumas pautas. Aliás, vem uma matéria incrível da Virgínia Alves com a produção do Lucas Santos. Incrível vai ser essa matéria sobre o que a gente, né, tem de substancial ali no IAC, que é uma instituição já... é um patrimônio da agricultura brasileira, o IAC, né? E a Virgínia, então, vai trazer uma matéria muito legal de lá. E essas informações todas, elas passaram também por uma visita ali a alguns cafezais, alguns pés de café que nós temos ali no IAC, e tanto a Virgínia quanto o Lucas relataram justamente isso, seco toda a vida. E, inclusive, a Jane está aqui conosco e a Letícia já nos trouxe informações ali de patrocínio, falando sobre esse tempo seco por lá. Isso é uma preocupação muito forte também para os cafezais. A gente sabe do sofrimento que eles já passaram na seca, depois nas geadas, e agora a gente vai olhar para essa questão toda da próxima safra. Inclusive, eu quero convidar vocês para o Fórum Café e Clima, que vai acontecer. Vou buscar aqui as informações alinhadas para vocês. Não dá para perder esse evento. Inclusive, ontem tivemos aqui uma entrevista com... eu não vou lembrar o nome. É o Mário Ferraz? Mário Ferraz. Ainda tô boa. Mário Ferraz de Araújo, que é gerente de departamento de desenvolvimento técnico da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, não se esqueçam, falando sobre o Fórum Café e Clima, que vai ser retransmitido aqui pelo Notícias Agrícolas e vai apresentar as condições da produção diante dos impactos climáticos, ou seja, tudo aquilo que a gente vem debatendo e relatando e reportando, principalmente por aqui, grandes especialistas irão debater neste 21 de setembro, hoje, a partir das 14 horas, horário de Brasília, tá? Então, tem a transmissão ali pelo Notícias Agrícolas, você pode acompanhar tudo por aqui. Só às 14 horas você sintonizar aqui no noticiasagricolas.com.br, vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer neste fórum. Na programação temos o Éder Ribeiro dos Santos, que é o coordenador de geoprocessamento da Cochupé, sabe tudo sobre clima para cafeicultura. Temos também o professor José Donizete, que é professor da Universidade Federal de Lavras e um grande nome da cafeicultura brasileira. Temos também o senhor Luiz Carlos Molion, esse vocês conhecem, né? Um dos mais respeitados climatologistas do Brasil, vai trazer as perspectivas para a safra 21-22 e também as tendências para o clima para os próximos 15 anos. 15 anos. E é muito importante que a gente conheça essas perspectivas e tendências, né? O Molion é um estudioso, ele faz estudos por comparação. Então, ele vai te detalhar o que o mundo está nos mostrando, o que o planeta está nos sinalizando, né?
E o Molion é um expert no assunto, então a partir das 14 horas você está mais do que convidado para participar do Fórum Café e Clima, com retransmissão aqui pelo Notícias Agrícolas e realização da Cochupé, tá certo? Bom, bom dia, Shirley. Bom dia, Carla. Bom dia, Shirley. Vamos lá. Falamos de café, vamos dar uma passadinha pelo açúcar também, antes da gente ver o que é notícia, né? E também trazer um pouquinho aqui do mercado pecuário. Vamos lá. Bom, o açúcar. O açúcar está acompanhando principalmente a recuperação dos preços do petróleo, que sobem mais de 1% nesta manhã de terça-feira. Então, sempre falo, mercados muito alinhados. Então, temos um ajuste de posição, mercado olhando para os seus fundamentos também, que são fundamentos fortes. E a gente está de olho nessa condição do mercado. Mais do que o mercado de açúcar, a gente tem tido, né, muitas notícias importantes do mercado sucroenergético e do mercado de combustíveis. Ontem, alguns governadores vieram ali rebatendo o presidente Jair Bolsonaro sobre a questão do ICMS, né, falando sobre que o ICMS não muda, o que muda é o preço dos combustíveis, que é ali definido pela Petrobras e tal e tal. Então, nós temos tido muitas desalinhos ali no mercado de combustíveis para entendermos a composição dos preços. Mas é preciso lembrar que há uma torre, né, de componentes, de variáveis que formam os preços dos combustíveis, tanto da gasolina quanto do etanol. Para o etanol, a gente tem os agravantes todos da produção aqui no Brasil. Nós temos a condição de uma moagem que deve ser mais curta, né, menos passada, justamente por conta de uma safra menor. Então, é preciso acompanhar essa situação. O Jonathan Simeão tem feito um trabalho muito bom, muito forte em cima dessas informações. E a gente está acompanhando, então, esse quadro muito de perto da formação dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, tá certo? Vale a pena você acompanhar isso também pelo Notícias Agrícolas, porque além da gente reportar o que está acontecendo, a gente vai ouvir especialistas, analistas e consultores de mercado para que você também possa entender para onde vão esses preços, tá? Temos também algumas notícias importantes que partem da Conab. Acabou de sair o novo levantamento da safra de café nacional, que estima uma produção de quase 47 milhões de sacas, tá? Esse número acabou de sair, já está disponível para você no Notícias Agrícolas. Este é o terceiro levantamento da safra 2021. O número representa uma diminuição de 25,7% em relação ao resultado da safra 2020, mas a área tem uma redução também importante. Veja só, a área em produção é atualmente estimada para o café em 1,8 milhão de hectares, 4,4% menor do que a safra anterior. Então, vou deixar aqui o título nos comentários, que é para justamente complementar as nossas informações aqui sobre o mercado de café, tá? Vou deixar aqui, ó. Menu... Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Menu, notícias, café, tá? Vai procurar por essas informações, tá? E aí vai chegar a esses dados aí divulgados pela Conab, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo, senhoras e senhores. Ontem, inclusive, por que eu falo muito ontem, né? Ontem. Porque de manhã, a hora que eu venho aqui conversar com vocês, os mercados estão rodando. Então, as informações fechadas do que está acontecendo, a gente tem ali de soja, milho, café, açúcar. O mercado do boi está começando a rodar e é um mercado que trabalha muito mais focado ali no mercado interno, né, no mercado físico. O mercado futuro é extremamente importante, mas não tem o mesmo volume de informações que, por exemplo, o mercado de grãos ou o mercado de açúcar, de café, né? Então, por isso que a gente fala muito desse ontem, porque a gente traz bons especialistas e a gente quer dividir, portanto, as informações com vocês. O consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, o Caio Godoy, ele falou sobre a volta dos frigoríficos às compras, ou pelo menos parte delas, mas os negócios ainda acontecendo num ritmo bem morno, né? E aguardando o retorno da China. Então, sim,
essa suspensão da China ainda está vigente. A gente precisa esperar o retorno da nação asiática aqui com os nossos negócios, lembrando que alguns negócios ainda estavam acontecendo e isso mantém certa pressão sobre as cotações do boi gordo e, segundo a Stonex, os negócios têm acontecido entre R$ 295 e R$ 300 por arroba. Nós temos, então, a manutenção desses patamares um pouquinho mais baixos do que nós víamos há algumas semanas, do que nós vimos há alguns meses. Complementando as informações da Stonex, nós temos a Scott Consultoria, que afirma que, de fato, os preços recuaram no fechamento dos negócios desta segunda-feira. E nós temos ainda um mercado sem mudanças muito expressivas. E a gente está acompanhando tudo isso de perto. Todo dia tem informação novinha para você aqui no Notícias Agrícolas. E para complementar essas informações, quero dividir com vocês as notícias e as informações sobre as nossas exportações de carne, né? Porque essa questão da China pesa diretamente? Pesa. Mas como isso vem pesando efetivamente? Eu vou dar aqui os dados para vocês, né? Não me lembro de cabeça, vamos abrir aqui. E o volume exportado de carne bovina em todo o acumulado de setembro, volto a dizer, são 12 dias úteis, alcançou 130,5 mil toneladas, segundo os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. No mesmo período do ano passado, eram 142,3 mil toneladas em todo setembro de 2020, segundo o analista de mercado Fernando Henrique Iglesias, da consultoria Safras e Mercado. O bom desempenho nas exportações pode ser reflexo das remessas de carne antigas que estão sendo também contabilizadas. Veja só o que diz o Fernando. É provável que vejamos o resultado mais efetivo do embargo da China sobre a carne bovina brasileira na última semana deste mês ou na primeira semana de outubro. Não deveremos ter novidades sobre a suspensão do embargo da China no curto prazo, já que neste momento está ocorrendo o Festival da Lua lá no país, que é um dos principais feriados, que é aquele feriado que eu comentei ontem, né? Então tá em andamento esse feriado. Então, por enquanto, Xi Jinping e sua equipe estão só ali curtindo o Festival da Lua. E não devemos... se voltando também para a questão da China Evergrande, né? E nesse momento, portanto, não temos novidades muito agressivas, muito fortes, que vão mudar o mercado muito rapidamente aí no curto prazo. Tá certo? Bom, ainda sobre o que é notícia aqui no nosso Notícias Agrícolas. Vamos dar uma olhadinha nas principais informações que já foram publicadas, divulgadas nesta manhã de segunda-feira. Olha só, subiu agorinha a análise do mercado do boi gordo pela Radar Investimentos. Indústrias fazem ofertas de compra em São Paulo. Já é alguma coisa, né, senhoras e senhores? Estamos ali ainda observando informações importantes. 9 horas e 21 minutos agora pelo horário oficial de Brasília. BofA reduz projeção para o crescimento da China para os próximos 3 anos. Dólar acompanha a recuperação do apetite por risco global e cede terreno frente ao real. Nesse momento, a moeda americana vale R$ 5,31, tem uma queda de 0,46%. Já temos abertos os mercados de milho, soja, café e açúcar para você, aqui no Notícias Agrícolas. Olha só que número importante e interessante, mas também preocupante, de certa forma. Pesquisa do IBRAF. Datafolha conclui que 36% dos brasileiros diminuiu o consumo de feijão. A procura por feijões, sejam eles carioca, preto rajado ou calpi. Ocorre que poucos são os produtores que necessitam vender durante este momento. Os compradores ofertaram ontem valores abaixo do mínimo aceitável que os produtores estipularam para este período. Os argumentos dos empacotadores, que vêm dos varejistas, ganharam ontem uma comprovação importante. O resultado de uma pesquisa feita pelo Datafolha sobre o consumo de alimentos com 3.667 pessoas de 190 cidades diferentes entre 13 e 15 de setembro mostra que 36% dos brasileiros diminuiu o consumo de feijão, sendo que 23% aumentou este consumo e 40% disse que manteve o mesmo hábito de consumir este alimento. É claro que isso impacta o setor.
A questão é, quais são os valores absolutos que efetivamente levaram a esta conclusão de diminuição do consumo de feijão? O que já está claro, antes de conseguirmos mais dados dessa pesquisa, diz o IBRAF, é que definitivamente há impacto com a crise econômica e não é mera impressão. Mais do que nunca, é oportuno se fazer todo o esforço para que isso não continue ocorrendo. Preços que inibem o consumo são desastrosos para qualquer setor. Ao perdermos mercados, vamos concentrar o plantio ainda mais nas commodities e colocar cada vez mais ovos em uma só cesta. A China, que não tem economia perfeita, análise do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Vou deixar este título aqui, destaques desta terça-feira, né? E é realmente uma notícia bastante interessante. Data foi-se. É mais ou menos por aí, né, Márcio? Tem razão. Olha só, menu, notícias, feijão. Vai procurar por este título aqui, ó, e vai se informar, tá? E claro que a gente vai levar esses dados todos para o Marcelo Líderes, analista de mercado, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, para saber como foi que eles receberam essa pesquisa e o que mais ela nos mostra, ela nos sinaliza, tá certo? Deixa eu abrir aqui ainda as nossas notícias, vamos lá. Lira e Pacheco se reunirão com Guedes nesta terça-feira para discutir precatórios. É a pauta mais difícil do Ministério da Economia agora. Paulo Guedes segue trabalhando para resolver isso o quanto antes, então hoje se reúne com os presidentes da Câmara e do Senado Federal, tá certo? Cosan anuncia a compra de fatia na Radar por R$1,5 bilhão de reais. Petróleo sobe mais de 1% em meio à oferta mais restrita nos Estados Unidos. Riscos de calote da China Evergrande mudam o foco para possível resgate pelo governo chinês. Falamos bastante sobre isso. A Energisa contrata financiamento de R$166 milhões com o BNDES para transmissora no estado do Tocantins. Ações do Japão recuam com temores sobre Evergrande. Índice de Hong Kong sai de mínima em um ano, que bateu ontem. E temos também a nossa agenda, além daquilo que nós já comentamos hoje, né? Então, o CDE, soja, milho, café, açúcar. Bom, lembrando, volta e continua sendo feriado na China, Festival da Lua. Temos o levantamento o terceiro levantamento da safra de café 21 pela Conab, já disponível para você. O DERAL vai atualizar o desenvolvimento das lavouras do Paraná e o IMEA do Mato Grosso. E também a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai trazer o seu informe de comercialização semanal. No mercado financeiro, 9,5 licenças de construção de novas casas nos Estados Unidos, às 5:10, índice Redbook e às 17:30, dados semanais dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos pelo American Petroleum Institute, tá bom? Então, essa é a sua agenda. Mercado financeiro e agronegócio são seus compromissos com o agronegócio e com o mercado financeiro nessa terça-feira, fora tudo aquilo que a gente programou para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Às 10 horas, eu vou conversar com o professor Leonardo Trevisan, da ESPM, especialista em agronegócio argentino, para trazermos aí um balanço do setor desde que a chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner assumiram o poder lá na Argentina. Por que a gente levantou essa pauta? Porque nós tivemos ali as eleições primárias, aquelas eleições de meio de mandato, que mostraram uma forte desaprovação do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né? E esse governo mais alinhado à esquerda, que trouxe alguns prejuízos para o agronegócio, como, por exemplo, o aumento das retenções, a diminuição da competitividade da pecuária, todas as discussões que nós tivemos ali para a cota Hilton, quando a gente olha para a carne bovina, todas as greves que já foram, né, feitas pelos trabalhadores na Argentina nesse período. Então, a gente vai fazer um balanço de como o agronegócio argentino se comportou durante esses primeiros anos de governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. E saber o que nos espera daqui para frente quando a gente olha ali para os nossos vizinhos que têm ou tinham, né, um agronegócio muito mais pujante do que temos agora, mas que já outrora já foi ali tolhido da sua pujança pela senhora Cristina Kirchner e o seu governo. Então, a gente vai trazer essa pauta já
pra gente entender melhor como é que tá a situação na Argentina agora, a competitividade, as perspectivas dos produtores argentinos, conversando com o professor Leonardo Trevisan, às 10 horas, horário de Brasília, e eu te espero para acompanhar essa discussão aqui no noticiasagricolas.com.br, ao vivo para você, tá certo? Diogo, bom dia para você. Bom dia, família do agro, avante sempre, é isso mesmo. E o Antônio Alves me diz o seguinte: o consumo de feijão caiu conforme os preços do uso de gás, água e energia. Falou tudo, excelente resumo, Antônio. Realmente, não adianta, né, o brasileiro ter a doação de um pacote de feijão se ele não tem dinheiro para comprar um botijão de gás que está custando quase R$100, por exemplo, na capital paulista. Então você tem toda a razão. Senhoras e senhores, 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, 21 de setembro. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. E eu te desejo um excelente dia, muito produtivo. E estamos aqui sempre no nosso jornalismo vigilante para te manter bem informado. Até amanhã.